Olá, sou Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. Na verdade, o tema, o tópico que eu vou falar neste vídeo serve para a área de comunicação de uma forma geral: jornalismo, publicidade, rádio, TV, internet, marketing, agências de conteúdo, ou trabalho no universo da comunicação, porque eu quero falar sobre conhecimentos básicos. É um tópico que já estava, quando eu comecei a partir de 2010, colocar no papel algumas experiências profissionais minhas, coisa que eu tenho feito nesses vídeos que eu tenho publicado de abril para cá. Um dos tópicos que eu levei, perdão, que eu levei para a dissertação foi esse, o conhecimento básico, porque isso é muito importante falar, ainda mais numa época que não vem ao caso aqui desse vídeo, mas é bom contextualizar. Estamos numa época que a educação no Brasil tem, assim, caído muito, assim, muito acentuadamente dos anos 90 para cá. Ela em nenhum momento teve uma teve um momento bom. A educação só vem piorando a cada ano, a cada governo. E isso preocupa. A falta de interesse por livros, por busca de conhecimento, tem ficado para trás em último da fila de interesses do jovem, com tanto conteúdo hoje que temos, plataformas, todas de áudio, vídeo, aplicativos, redes sociais, tudo. O jovem hoje, não só o jovem, mas principalmente o jovem, essa nova geração. Eu digo isso, vou falar melhor. Eu eu fiz recentemente pedagogia, sou pedagogo formado, nunca trabalhei na área, mas como a minha intenção, o meu objetivo é ir para a sala de aula, dar aula, eu resolvi estudar pedagogia para entender o universo da sala de aula, o aluno, gestão, enfim, todo esse universo do ensino. Então eu tive muito contato nesses anos todos, e também no mestrado, de certa forma, durante o mestrado, que eu emendei, eu fiquei aí praticamente 6, 7 anos estudando direto, e na pedagogia eu tive muito contato. Eu era o único homem da sala, e toda a mulherada da minha sala era o período noturno, já eram profissionais da área, já trabalhavam em creche, em escolas de ensino infantil, e foram estudar exatamente para poder ter o diploma e poder progredir na carreira. Então eu tive muito contato com esse universo atual do ensino, desde o ensino básico, fundamental, médio, de todas as etapas, na verdade. Depois eu, eu e tanto que eu fiz a graduação e depois pós-graduação recentemente, e tive experiência, ouvi muita coisa, muita história, e são experiências que me enriqueceram, porque eu vi o quanto realmente a nossa educação, o nosso conhecimento tem decaído muito, muito. Mas isso, como eu falei, não é assunto para esse tópico. Eu só quero contextualizar o motivo de se falar sobre conhecimentos básicos. As pessoas não têm mais tido tempo para leitura, com essas redes sociais, com tudo que está acontecendo, com tanto conteúdo nos rodeando. O livro e o conhecimento têm ficado para trás, infelizmente. Mas, para quem trabalha com comunicação, é fundamental saber, sei lá, o básico mesmo. Mesmo que você não goste de esporte, você precisa saber o que é uma Copa do Mundo de futebol, Olimpíadas. Você pode não gostar de moda, mas falar para mim que você nunca escutou falar em Fashion Week, a semana de moda, em desfile, alguma coisa desse universo. Então é o conhecimento básico mesmo, assim, pô, qual que é a capital do Rio de Janeiro, qual que é a capital do Brasil. Algumas coisas não precisa saber todas as capitais de todos os estados, mas pelo menos as principais, o que acontece em Brasília. Não precisa ser assim, eu não gosto. Muita gente fala, eu não gosto de política. Ok, não tem problema.
você não gostar de político, mas você precisa saber, pelo menos, o que um deputado faz, um senador faz, o presidente faz. O mínimo, assim, sabe? Os poderes. E a mesma coisa com tudo na vida. Assim, a pessoa não pode vir para você falar assim sobre alguma coisa, mesmo que assim, de forma muito rasa, falar de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e você ficar boiando assim, quando? Quando? Já teve isso? E é perigoso, ainda mais quando se trabalha com comunicação, como eu falei. Eu vou abrir aqui a apresentação para entrar mais em detalhe nesse assunto. E isso acontece mesmo, e tem gente que passa vergonha em reunião, por exemplo, de falar coisa errada, de não saber, é verdade, de mostrar a falta de conhecimento daquilo. Então, o ambiente de trabalho, o ambiente profissional, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de futebol, não assisto jogo, não vou em estádio de futebol há mais de 20 anos, mas gosto, acompanho, e eu vejo essa nova geração de jornalistas especializados, entre aspas, em futebol, que trabalham na editoria de futebol, que não conhecem muito a história, sei lá, da Copa de 98 para trás, conhecem pouco, estão citados cada vez menos os grandes nomes. Isso serve para a política, isso serve para a economia, isso serve para a ciência, para a tecnologia, para a música, para cinema. Cada vez mais nomes importantes, mesmo que antigos, da década de 20, da década de 30, da década de 60, sei lá, estão sendo cada vez mais esquecidos, e não pode. Certa vez, eu conversando com uma recém-formada em artes cênicas, a gente começou a conversar de diretores e filmes, e eu percebi que ela não conhecia nem o Pulp Fiction. E eu falei, pô, mas você acabou de estudar artes cênicas, você não te deram em nenhum momento, em nenhuma matéria, em nenhuma disciplina, em algum momento de algum semestre, ninguém deu uma lista de filmes, de diretores, atores, roteiros, não sei. E ela falou, sim, a gente fala tal, mas me passa uma lista. Aí eu passei uma lista com Pulp Fiction, Thelma e Louise, por exemplo, coisas recentes, coisas antigas, Alfred Hitchcock, coisas assim que ela pegou a lista, ela falou, nossa, que eu não conheço nada aqui. E passou para os amigos e tudo. Então, assim, é uma coisa. Você precisa, cada área precisa ter um conhecimento básico. Pô, você vai trabalhar com. Você vai ser atriz, você vai ser ator, ou você vai querer escrever peças de teatro, ou escrever cinema para roteiros para longa, essas coisas, e não vai conhecer os principais roteiros, os principais autores. Pô, é o mínimo. Então, assim, primeiro precisa ter uma leitura e pesquisa, leitura busca o que eu estou falando aqui, busca constante de conhecimento, ler notícias, não precisa assim, só ler. Leitura não significa pegar só livro, mas você pode ler as notícias, ler uma coluna, os textos mais oficiais que tem. Oficiais, eu digo, por ter profissionais por trás escrevendo-os, não é um texto escrito, não é uma fanfic, sei lá, que tem gíria, que a pontuação está errada, não, são textos que têm revisão, textos jornalísticos. É preciso fazer isso para o tema que você gosta. Eu já ouvi muito de jovens falarem mas eu não sei ainda o que eu quero, isso me preocupa. Você só vai saber o que você quer, a área que você gosta, o tema que você gosta, o que você vai seguir, se você for atrás desse conhecimento. Eu mesmo, eu não gosto, por exemplo, de ler ficção, não gosto de livros sobre ficção. Eu prefiro biografias, eu prefiro livros de história, de momentos históricos. Eu prefiro assim como filmes. Filme eu vejo ficção, claro, um monte, tudo, mas a leitura eu gosto sempre de ler não ficção. Eu, é coisa que você vai aprendendo. E o conhecimento que eu tenho de história, por exemplo, eu gosto muito.
de ler sobre a Primeira, Segunda Guerra e esse momento conturbado da Europa. É muito interessante. Já li livros sobre Inquisição, já li livros sobre escravidão, história do Brasil, um monte. Eu adoro a história do Brasil. Eu fiz um roteiro que não foi adiante de um projeto, mas eu finalizei o roteiro sobre a independência do Brasil. A história da independência do Brasil não é só o grito. Teve muita batalha, teve muita guerra, guerra no mar, guerra em terra, na região norte, na região nordeste. Teve muitos conflitos. É que o Brasil não tem dinheiro, assim como os americanos, para contar a sua história no cinema, que ia ser demais se a gente também pudesse mostrar todas essas guerras que tiveram, batalhas em Minas, na Bahia, São Paulo, enfim, a gente teve muito, foi muito conflito, não foi só o grito do Pedro que, então tá bom, tá resolvido, somos independentes e acabou, mandam um fax para Portugal e tá tudo resolvido. Tem muita história por trás. Então, assim, eu gosto disso. Então, eu fui atrás, e quando fui convidado para fazer esse roteiro, acho que até por consequência, me deliciei mais ainda, porque eu fui atrás de mais títulos, de mais autores, de mais história, fiz uma pesquisa super legal. Então, sempre, assim, a profissão te obriga a fazer isso. E a área de comunicação, como eu falei, publicidade, marketing, jornalismo, rádio, TV, internet, todas as editorias que, que estão dentro dessas áreas todas. Por exemplo, em publicidade, pode acontecer do cliente, você publicitário, sei lá, você faz redação publicitária. Eu sou formado no Senac em redação publicitária, e a pessoa está lá, chega o cliente, vamos conversar, o cliente fala, olha, eu tenho aqui uma propaganda para fazer de café, um café, uma marca de café mineiro, e eu queria fazer com um eu não sei muito bem a ideia para vocês, mas eu só queria que tivesse um personagem que fosse um caipira mineiro, para fazer essa homenagem e tal, porque o café do interior de Minas e tal. Então, o redator, o que ele vai ter que fazer? Uma pesquisa sobre o sotaque mineiro, o caipira mineiro, as palavras, o jeito de falar, e, e colocar isso no roteiro, exatamente para o ator, para a atriz, que for fazer, para o cliente aprovar. Então, ele vai ter que fazer, ele pode não entender nada sobre Minas Gerais, ele pode não entender nada sobre nada, mas vai ter que fazer essa imersão. E esse conhecimento você passa a ter, agrega a sua carreira. Ótimo, que nem aconteceu comigo, que eu já fiz. Eu não bebo vinho, por exemplo, mas eu fiz um institucional sobre vinho, costumes, que foi uma, uma empresa de vinho pediu uma pesquisa em vídeo. Então eu conversei com especialistas, eu conversei com consumidores, eu falei com gente em faculdade, em laboratório de universidade, que estudam vinho, essas coisas todas. Então, tive um super conhecimento de vinho, assim como eu também tive um conhecimento de cerveja, porque eu fiz a página oficial da Boêmia, Cerveja Boêmia, no Facebook, criei o conteúdo inicial. Então, eu tive que comprar muitos livros sobre cerveja, conversei com o sommelier, conversei com. Enfim, agreguei todos esses conhecimentos para mim. Então, todos os trabalhos que se faz são conhecimentos que você. Só que você, como eu falei, precisa ter, já vir com esse conhecimento básico. No cinema, na literatura, na música, na televisão, história, geografia, você precisa montar suas referências, você precisa assistir, não só, como eu falei, ter a leitura, buscar os temas que você gosta em livro, na literatura, mas você precisa coloquei notícias aí para reforçar, ler notícias, estar a par de tudo que acontece, estar atualizado com o que acontece. Você precisa assistir filmes, assistir séries, coisas legais, sabe, de se fazer. Assistir documentários
e trazer todas essas referências para você, todos esses conhecimentos. Ah, tem uma série aqui super legal da Segunda Guerra, como eu falei que eu gosto do assunto. Tem esses filmes todos, que são filmes baseados em fatos, mesmo, o 1917, por exemplo, Dunkirk, tem um monte de filme de guerra que eu adoro, e são fatos que aconteceram mesmo, histórias reais vividas durante essas guerras, e eu acho muito interessante as pessoas todas envolvidas, as estratégias, enfim, a geopolítica da Europa, entender o que é a América do Sul, o que são as Américas, o que é a Europa. Tem que saber um pouco de cada coisa, não pode ficar à mercê do que vai aprender no próximo trabalho, como eu falei. Esse é um. E quanto mais se aprende, eu botei aqui aquela frase famosa, dizem que foi Sócrates que falou, mas também já ouvi falar que não foi o Sócrates que falou, que sei que nada sei. Quanto mais você busca conhecimento, mais você aprende, mais você vê que precisa aprender. E isso é fato, com certeza. E o que eu estou falando aqui não é, o que eu botei aqui por último, ó, não é para você ser um super crânio, virar um inteligente, saber de tudo da vida, não é isso. Mas é entender, se alguém perguntar para você, puxa vida, mas qual que é sei lá, a capital do Rio Grande do Sul, tal. Ah, não, Porto Alegre. Ah, não, beleza, obrigado, tal. E eu, pô, vou para Inglaterra, tal, eu não sei, Londres. Sei lá, tô chutando aqui. Ah, Olimpíadas, pô, Olimpíadas, claro que tem um monte de esporte que acontece sempre de 4 em 4 anos, em cidades diferentes. Não sei, estou chutando aqui, mas saber esse mínimo necessário, até para não, como eu falei, não passar vergonha no ambiente profissional. A história do Brasil é uma delas. Você precisa saber o que é a redemocratização, o que foi a independência do Brasil, o descobrimento do Brasil. Como eu disse, o básico, sabe? Não é ser um profundo conhecedor. A geografia do Brasil, o que é a região Nordeste, o que é o centro do Brasil, o que é a região Sul, Sudeste, a região Norte. Entender o tamanho do país, entender que cada estado, que cada estado tem, cada região tem seus costumes, as suas tradições, que muda-se muito. Eu fiz, por exemplo, um trabalho em pedagogia, quando eu fiz exatamente geografia, eu fiz um trabalho que eu mostrei os costumes e as tradições que dizem assim, do Oiapoque ao Chuí, para dizer de ponta a ponta do Brasil. Então eu peguei essas duas cidades e falei, olha, elas são assim bem diferentes, e contextualizei tudo o que acontece nessas cidades de turismo, é, de vivência, foi bem bacana. Coisa que eu trouxe para mim, trouxe para minha profissão esse conhecimento. Quando eu falo assim de geopolítica, se fica assim, nossa, a geopolítica é o mínimo, assim, você saber da relação do Brasil com a Argentina, o que acontece na Europa, os principais países, as potências, tá bom, tem os Estados Unidos, tem a China, saber dessas, tem Londres, Inglaterra, Alemanha, França, quais são os principais, né, as forças mundiais, e quem decide, o que é a ONU, o básico do básico, as grandes personalidades, os eventos esportivos e culturais, como eu citei, o que é a Olimpíada, o que é o Oscar, o que é o Emmy, o que é o Grammy. Você sabe, às vezes você está trabalhando num site, num portal como o UOL, por exemplo, que é grandioso, que tem várias mídias juntas, né, com a Folha, com outras. E alguém vai te pedir, às vezes, fora da tua editoria, para cobrir alguém, ou, enfim, acontece de você ter que ir a fundo num assunto que você não conhece bem. Ok, você não conhecer bem, mas você precisa saber quem foi o Albert Einstein, quem foi o Juscelino Kubitschek, quem foi Getúlio Vargas, o que aconteceu na transição, o que foi a ditadura militar no Brasil, o que aconteceu depois do fim da ditadura,
os recentes presidentes. Tem que saber isso, o teu voto, o que, que faz um deputado. Isso, inclusive, é obrigação de cidadão, né? Você vota num vereador, você vota num deputado, num senador, e não sabe que ele faz, isso é estranho. Então, é conhecer, como eu falei do cinema, quem que foi o Hitchcock, quem foi enfim, os principais, Marlon Brando, os principais atores, principais atrizes, diretores, os grandes clássicos, Orson Welles, quem que mudou a história, Charles Chaplin, os principais pontos, sabe? Os principais nomes que ajudaram a história da humanidade, de certa forma, a progredir. Isso tudo é muito importante. Eu termino aqui falando de três exemplos que aconteceu, que foram da minha carreira. Uma vez eu tive que fazer um institucional regional, eu viajei, era sobre agronomia, agronegócio, então eu fui para o Paraná, eu fui para Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e aí eu fiz a sugestão da narração de cada vídeo de cada estado desse ser feita com a locução, a narração, ser feita com o sotaque do local. Brincar com isso, com o modo de falar. Que nem o exemplo que eu falei do café agora, o café mineiro. E a pessoa que escreveu, o roteirista, falou assim: não sei, hein? Meio. Eu assim, pô, mas vai, pode ser interessante, vamos levar isso para o cliente. Quem sabe na reunião ele topa. Não sei, não, acho que vai ficar, não sei. Chegamos na reunião, o cliente adorou. Falou, pô, que ideia legal, bacana, vou fazer assim, topo. E aí a pessoa que foi fazer o roteiro teve que fazer um levantamento, estudar todas as regiões, tudo. Inclusive, a captação que eu fiz, porque eu entrevistei pessoas, produtores do interior de todos esses estados que eu falei, então, já no depoimento dessas pessoas, na entrevista, elas já tinham ali um modo de falar que ajudou o roteirista a escrever o texto, o redator a escrever o texto. Então, assim, em vez de. Eu achei estranho, eu falei, pô, mas isso faz parte da publicidade, de você, do trabalho, de você estudar, então tá bom, vamos nessa, pegar como desafio. Então, esse foi um exemplo de, em vez do. Eu pensei que a reação do roteirista, da pessoa que foi responsável, fosse falar, pô, legal, vamos fazer isso, vou levantar essa, esse tipo de. Vou fazer uma pesquisa sobre isso e tal. O Se Liga foi um programa que eu fiz na Univesp TV, que também, pô, me trouxe muito conhecimento, até de coisas que eu já lia, assuntos que eu gostava, tudo. Eram programas, eu fiz uma grande pesquisa nos arquivos da TV Cultura e fiz um programa só com matérias, com reportagens e vídeos, trechos de entrevista, um monte de coisa da TV Cultura para esse programa. Então, e a gente conseguiu fazer programas temáticos, programa de história. A gente fez um programa, por exemplo, sobre a Semana de Arte Moderna, Semana de 22. Você sabe o que foi a Semana de 1922? Aí a gente fez uma que só tinha matérias sobre a Semana de Arte e fizemos matérias sobre horta, horta caseira. A gente fez programa sobre história e isso. Pô, isso foi fantástico ver um monte de reportagens antigas com pessoas, com profissionais falando sobre todos esses temas, tecnologia, ciência, todas as editorias que você pode imaginar, de humanas, de exatas, de biológicas, a gente usou para esse programa. O Na Chapa foi um programa também que eu fiz na MTV, que quando me passaram esse programa, ó, você vai fazer esse programa, você é responsável por esse programa. Nessa época, ser responsável por um programa, estou falando de 95, 96, a gente fazia a direção e fazia o texto também. E a única coisa que falaram para mim na chapa é o seguinte: é o Casé acordando, porque o cenário é um quarto, porque o programa vai passar das 6 da manhã às 8 da manhã, e ele não vai falar de música.
E o costume na MTV, nessa época, era a gente falar só de música. Ia chamar um vídeo do Michael Jackson, da Madonna, de quem quer que seja, a gente falava do artista, dava uma novidade dele, uma curiosidade da carreira dele e chamava a música. Mas numa chapa falou, não, você pode falar de tudo menos chamar o clipe, falar o que a gente costuma fazer. Então eu fiz programas especiais, isso era 95, 96, por exemplo, em 96 acho que fez 100 anos das Olimpíadas modernas, aí fez 100 anos do cinema, não sei se do cinema brasileiro, não lembro. Eu fiz temas assim, eu fiz um programa especial sobre, fazia sobre músicos, fazia sobre a mesma coisa que acontecia com o Se Liga. Eu montava temas e fazia também cabeças aleatórias sobre alguma coisa de tecnologia nova. E era uma época 96, 97, 95, era uma época que era tudo. Eu escrevi esses textos baseados em revistas, tipo Super Interessante, em almanaques, enciclopédias, não tinha internet. Então eu tinha um monte de livro isso era da MTV, então eu pedi para a MTV, para a chefia comprar, fiz uma lista de livros que seria Guia dos Curiosos, que tinha acabado de sair, era novidade. Fiz uma lista de livros que eu precisava, fiz um orçamento, se eu não me engano, eles me passaram esse orçamento, fui numa livraria, comprei uma pilha de livros, enciclopédias, essas coisas todas, almanaque, coisas que vinham curiosidades de todas as áreas, e pronto. Isso era minha internet da época, além das coisas que eu via na televisão, que eu lia em jornal, do dia a dia, que eu via notícia, uma notícia que não precisava ser factual, que eu precisava já escrever para amanhã. Então, eu pegava essa notícia que era mais ou menos atemporal e escrevia, ouvia o jornal falar, sério, eu via uma matéria, sei lá, no Jornal da Globo à noite, de um tema legal, e eu ia anotando. Isso me deixou até foi estressante, me virei um workaholic. Eu ficava com um caderno na mão. E aí e eu ficava anotando em tópicos, e aí depois montava um texto. E fazia. Tudo isso me trouxe muito, muito conhecimento. E, sempre o costume que eu tenho de ler, desde adolescente. Então, isso tudo me ajuda na hora de falar, vamos fazer um trabalho assim, beleza? Vamos. Mesmo que eu não, que você tendo conhecimento, esse conhecimento básico, essa e essa e essa com esse interesse em buscar, ser proativo, em buscar conhecimento, em não ter preguiça de ser proativo, sabe? Não ter preguiça de ler, não ter preguiça de fazer uma pesquisa. Isso já é um ponto positivo para quando se pedem para você, vamos então vou fazer um trabalho de algo que você nunca, de um universo que você não faz a menor ideia, sabe? Então você pega como desafio, beleza. Então você vai pesquisar tranquilo, você não vai achar que isso, ai, puta, vou ter que fazer uma pesquisa, ai, vou ter que. Não, você vai falar, opa, beleza, vamos nessa, vou pesquisar, vou ver como que é, tal, tá? E vou trazer as informações e vou montar isso aí. Então, o conhecimento básico e a busca por esse conhecimento também te ajuda a ser uma pessoa e um profissional proativo, que isso é muito importante na nossa profissão, exatamente por esse momento que eu falei, que os projetos caem do nada, ainda mais para quem trabalha como freelancer, que existe muito na área, muito mais freelancer do que pessoas trabalhando de forma fixa, essa área de comunicação, principalmente no audiovisual, na televisão, rádio, TV, internet e jornalismo. Então, é importante saber e estar preparado para qualquer coisa que te chamarem. Opa, vamos nessa. Eu não sei, mas amanhã eu vou ser o maior entendedor desse assunto. E hoje em dia, ainda com tanto conteúdo que a gente tem, na internet, arquivos e coisas, livros, PDFs, você pode falar, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Pô, mas o que tem de livro de graça, de livro já disponível? Então não tem desculpa. E, e como eu falei, constantemente
ir atrás de conhecimento, trazer atualidades para o seu mundo. Mesmo que você não goste, você precisa saber, tá bom, então é esse presidente que é o nosso presidente agora. Pô, pelo menos isso, sabe? E, e isso para qualquer área, e isso também, por isso que eu trouxe para esse guarda-chuva esse assunto, para esse guarda-chuva do jornalismo de entretenimento, porque ele aborda muito mais do que só o jornalismo, que tem gente que pensa que jornalismo, eu estou aqui provocando veteranos, que acha que jornalismo é falar de economia, falar de política e tal, essas coisas. Não, jornalismo é jornalismo de uma forma geral. Então, tudo isso que eu falei, do conhecimento básico, é a base também para o jornalismo de entretenimento. E eu espero que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma, nem que seja para te estimular e ir atrás de conhecimento, vai fundo que vale a pena. E é dessa forma que eu quero escrever um livro, eu quero fazer um roteiro, eu quero pensar em um projeto, é dessa forma que você não sabe o que, não se preocupe. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de livros, vai assistir coisas, vai atrás, traga referências para você, que isso vai surgir, a tua ideia vai surgir naturalmente. Tá? Então, mais uma vez, espero que eu tenha ajudado de alguma forma com esse conteúdo que abordado aqui neste vídeo. Agradeço a companhia até agora. Um abraço para você e a gente se vê num próximo vídeo. Até.